Bom dia. Vamos dar continuidade aqui à Lei de Responsabilidade Fiscal, Finanças Públicas para o Concurso Nacional Unificado. Vamos finalizar com despesa com pessoal. Já estão vendo aí? Deixa eu botar aqui o formato. Isso aqui é Estamos. campeão de audiência em Lei de Responsabilidade Fiscal. Uma coisa, em tese, bem teórica, bem decoreba, mas é o que é cobrado. Vamos passar rapidamente, temos aí em torno de 7, 8 páginas para lermos. Despesa com pessoal. É, Pode falar, Rodrigo. diz, Hã? eu vi um professor da estratégia dizendo que a linha da CESGRAN-Rio, principalmente para a CNU, como o ministro mesmo já disse, que serão questões que não precisa tanto fazer cálculo, mas tem que pensar. Então, vai ter muita questão, pode ser que seja teórica também. Sim, isso aqui é um prato cheio para cobrar. Vamos lá. Artigo 19. Para os fins do disposto no artigo 169, que é o limite de despesa, a despesa total com o pessoal de cada período de apuração em cada ente da federação, desculpa, não pode. Peraí, só vou botar aqui. Acho que eu fiz besteira hoje. Acho que eu não compartilhei da forma correta. Peraí, só descompartilhar. Compartilhar aqui. Esquece. Deixa isso assim. Vamos lá. Agora fica maior. A despesa para o pessoal. Para os fins do disposto no caput do artigo 69, a despesa total para o pessoal para cada período de apuração em cada ente da federação não poderá exceder os percentuais de receita corrente líquida a seguir discriminados. Da União, em receita. Lembra que a gente estudou receita corrente líquida? A receita corrente líquida é a tributa com os pais, trans né? Ou seja, todas as receitas correntes, menos algumas deduções. A gente viu as deduções das aulas passadas, são aquelas deduções que você tira, né, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Tirado isso, você tem esse cálculo aqui. Por isso que a receita corrente líquida é importante, porque ela é a base para tudo. E a base principal e mais importante, estados e municípios, é essa despesa do pessoal. A gente sabe que é a maior despesa de qualquer ente da federação. Tanto faz estado, município, união. E aí isso aqui também depois vai ser destrinchado, Ministério Público, tribunais de contas, você vai ver que ele, né, dentro ali de cada ente, você vai ter os poderes, né? Vai ter poder executivo, legislativo, judiciário, tribunal de contas, Ministério Público. Você sabe que o custo do servidor é muito alto. Custo não, é um investimento, mas e aí, por isso é importante e cai muito prova. Porque tem muito, teve, acho que agora é recente, agora foi Mato Grosso, não, assessoria, Ministério Público, não sei qual foi o órgão que ultrapassou o limite e não nomeou. Agora está com problema lá, acho que é no Mato Grosso, algum local aí que estão no limite. E aí você vai ver as consequências de você não respeitar esse limite. E eles estão com problema lá de nomear. Tem concurso, o concurso está para vencer, eles querem nomear, mas não tem mais limite. Então, União, 50%, Estado, 60%, município, 60%. Então, bem fácil de memorizar. Né? União é 50%, os dois e mais entes, 60%. E aqui, ó, o limite da receita global, um percentual de 50, 60, 60. Não confunda. Essa aqui também já é a primeira pegadinha. Não confunda o limite de alerta e o limite prudencial. Vamos lá, o que é o limite de alerta? O limite de alerta é o seguinte: quando ultrapassar 90% do limite, você já entra em alerta. Significa o seguinte: que o Tribunal de Contas do Estado ou o Tribunal de Contas da União, dependendo do órgão do poder, ele vai alertar: olha, você já chegou no limite de 90% com os seus servidores. No limite, 90% do quê? Dos 50%. 90% do quê? Dos 60%. 90% do quê? Dos 60%. Mas você vai ver que é o 90% também do percentual específico que tem o Poder Judiciário, percentual específico que tem o Poder Legislativo, percentual específico que tem o Tribunal de Contas, percentual específico que tem o Ministério Público. Mas, olha, você já está no 90%. É você ter um alerta. E o limite prudencial é quando ultrapassa 95%. Quando ultrapassa, você já entra no limite prudencial e você já começa a ter restrições. No alerta, você tem algumas restrições,
mas não é tantas. No limite prudencial, você já tem várias restrições, não conceder mais aumento, não fazer novas gratificações. E se você ultrapassar 100%, você pode ter, inclusive, penalizado a sua entidade, seu órgão, seu estado, seu município. Então, você tem o limite global, o limite de alerta, vamos marcar aqui, o limite de alerta, e o limite prudencial. Prudencial chegou a 5%, faltando 5% para você entrar na linha que você não pode ultrapassar. Então, exemplo, considerado uma receita corrente líquida da União de R$ 2 bilhões, a despesa com o pessoal atingirá o limite global de 1 bilhão, que é os 50%, o limite de alerta quando ultrapassar R$ 900 milhões, e o limite prudencial quando exceder o valor de R$ 950 milhões. E aí vamos ler mais embaixo o que significa cada um desses alertas. Lei de responsabilidade, artigo 20. A repartição dos limites globais é esse aqui, ó. Também é pegadinha ou cobrança reiterada em prova. A repartição dos limites globais não poderá exceder os seguintes percentuais. Então, na União, você vai ter a divisão. No Legislativo, dos 50%, 2,5% vai para o Legislativo mais o TCU. Judiciário, 6%, Poder Executivo, 40,9% e o MPU, 0,6%. Então, 2,5%, 6%, 40,9%, 0,6%. Estado, você vai ter, o Estado vai ter os 60% dividido com Legislativo, 3%, Judiciário, 6%. Percebeu que o Judiciário é igual? Então, vai pegando as características da tabela. Então, o Judiciário é igual. Executivo, 49%. O MPE, o Ministério Público Estadual, 2%. E aí, no município, você não tem o Poder Judiciário. Então, fica até mais fácil. Você tem 6% Legislativo e Tribunal de Contas do município e 54% Executivo. Então, é só você lembrar que federal, estadual, você tem judiciário. Judiciário federal, estadual. Você vai ter 6%. O executivo é sempre tem uma maior carga, né? Que tem uma maior quantidade também de servidores. Então, vai ser 40%. É só lembrar que tem 40,9% e o outro é 49%. E aí fica fácil, 2,5% e 3%, e o outro 0,6% e 2%. Umas duas olhadas antes de fazer a prova, você consegue memorizar isso aí. Vocês olham mais. Às vezes cai só você saber, tem questões que é só você saber esses limites, e às vezes cai você fazer o cálculo. Para saber o cálculo, você tem que saber o que é receita corrente líquida. Então, ele vai dar vários tipos de receitas, né, no município, no estado. Vai botar ali despesas de capital, receitas de capital. Então, você tem que lembrar que essa aqui é de capital, então na receita corrente líquida. Vai botar algumas deduções e vai perguntar se você está no limite de alerta, no limite prudencial, ou se você já ultrapassou o limite. Lógico, o Rodrigo aí informa para a gente que dificilmente eles vão cobrar cálculo, né? Vai ser para pensar. Mas, como é que é? Né? Uma coisa é o que fala, outra coisa chega. É que nem a prova do que eu fiz do concurso nacional, Exame Nacional da Magistratura. O ministro Barroso, que é hoje o presidente do CNJ, falou um bocado de coisa. Não sei o quê. Não vai ser decoreba, não sei o quê. Chegou lá, tinha questão decoreba. Mas não era para não ter esse tipo de questão, porque agora estão fazendo uma coisa mais. Mas teve. Quem parou de ler leis secas se ferrou na prova. Tinha muita questão que era decoreba. Observações. Observação 1. Nos estados em que não houver Tribunal de Contas dos municípios, os limites serão de 3,4 para o Legislativo e 48,6 para o Executivo. Quais são os tribunais de contas dos municípios? Eu vou explicar esses dois municípios rapidamente, mas quais são hoje os que tem? Goiás, Pará, e Bahia. Tinha Ceará, mas acabou. Hoje, a Constituição proíbe você ter Tribunal de Contas do município, do único município. Os únicos tribunais de contas que você tem hoje no Brasil do município é o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro e do município de São Paulo, é das duas capitais. Nenhum mais a Constituição proibiu, esses tribunais de contas foram criados antes da Constituição de 88, podia ter tribunais de controle de contas municipais e conselho de contas municipais. Só que a Constituição de 88
vedou isso, você não poder mais criar, mas não proibiu você ter um Tribunal de Contas dos municípios, o S aqui de plural. Então, tem estados que criam tribunais de contas de todos os municípios. O Tribunal de Contas do Estado, ele fiscaliza as contas estaduais, e esse Tribunal de Contas, que é um órgão estadual, ele fiscaliza todos os outros municípios. Teve uma questão que subiu ao STF perguntando: você pode criar pela Constituição de 88 os tribunais de contas dos municípios, você pode extinguir? O problema foi isso: você tinha o Tribunal de Contas dos municípios do Ceará, ele foi extinto. As funções dele foram reincorporadas ao Tribunal de Contas do Estado. E aí teve uma briga porque iria haver um chamado retrocesso de fiscalização. Mas o Supremo Tribunal Federal validou, falou que não tem problema você fazer. Então, hoje você tem 3 estados que têm tribunais de contas dos municípios: Goiás, Pará e Bahia. Eles fiscalizam todos os municípios. O Tribunal de Contas fica responsável só pelas contas estaduais. E você tem 2 locais, 2 estados no Brasil que tem o Tribunal de Contas que é do município. Então, você tem o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro e só fiscaliza a conta da Prefeitura do Rio de Janeiro, as contas. O Tribunal de Contas do município de São Paulo, TCM São Paulo, só fiscaliza as contas do município de São Paulo. Então, tem essas características aqui. E quando houver Tribunal de Contas dos municípios, aqui, você tem que colocar... Opa, foi mal, não é aqui não. Tem que colocar aqui, tem que colocar um valor a mais. Acrescentar 0,4. Fica 3,4. E você tira da onde esse percentual? Para cá. Você dá esse percentual para cá. Porque aí você vai ter 2 tribunais. Um Tribunal de Contas do Estado, um Tribunal de Contas dos municípios. Continuando. Segunda observação. A verificação do cumprimento dos limites da despesa do pessoal será no final de cada quadrimestre. Ou seja, no final de cada 4 meses, você vai ter que fazer esse cálculo para a despesa de pessoal e dizer qual o limite que você está. De alerta, prudencial, ultrapassou o limite. Continuando. Das operações de créditos por antecipação de receita. Então, acabou ali a despesa do pessoal, aquilo que a gente precisa aprender. Das operações de crédito por antecipação de receita, que é o famoso ARO. O que a gente precisa saber de ARO? Operação de crédito, antecipação de receita. Primeiro, aprender o que é antecipação de receita orçamentária. A ARO. Você já tem a previsão orçamentária de receita, tem a estimativa de despesa, e aí você quer antecipar aquela receita que você vai receber em junho. É que nem a antecipação do imposto de renda. Eu sei que as empresas vão me pagar e eu vou receber esse dinheiro, mas eu preciso agora, estou começando o governo municipal, o governo estadual, o governo federal, eu preciso de dinheiro agora. Aí você faz uma ARO. É um empréstimo baseado numa receita futura que você vai ter. Eu vou receber minha restituição de imposto de renda, eu vou no banco, comprovo que eu tenho essa declaração de imposto de renda, e o cara me antecipa. Então, artigo 38 que regulamenta isso nos governos estadual, municipal e federal. É um empréstimo que se destina a atender a insuficiência de caixa durante o exercício financeiro, realizar-se-á mediante a partir do 10º dia do início do exercício, ou seja, dia 10 de janeiro já pode fazer esse empréstimo, deverá ser liquidado até o dia 10 de dezembro de cada ano, ou seja, a antecipação de receita é que nem imposto de renda. Se você não... Imposto de renda, como é que funciona com o banco? Se você não receber aquela restituição, você mesmo assim vai ter que pagar. Na verdade, acaba sendo um empréstimo. O imposto de renda ali, a sua declaração, ela serve só como se fosse uma garantia, um aval. Mas se você não receber a restituição no lote que está previsto, mesmo assim, eles vão descontar a sua conta. Normalmente, os contratos são assim. E aqui, da mesma forma, você fez uma antecipação de ARO para esse ano, do orçamento desse ano, vai ter que pagar durante esse ano. Independente se você fez ou não a estimativa de receita e ela não veio, vai ter que pagar. Bom, não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, compõe a dívida flutuante, ou seja, tem a dívida ativa da União, a dívida ativa é receita. Você tem a dívida fundada e a dívida flutuante. Esse aqui entra na dívida flutuante. Depois, se ele não explicar aqui, a gente explica. Tem 2 tipos de dívida previsto no nosso direito financeiro: a dívida fundada e a dívida flutuante. Isso aqui entra na dívida flutuante. Só lembrar que o flutuante são as dívidas de curto prazo e a dívida fundada são as dívidas de longo prazo.
estará proibida enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada, ou seja, paga. Ou seja, se você fez uma área, você é o prefeito de um município, começou o ano, 10 de janeiro você fez. Se você ainda não pagou, você não pode fazer de novo. Tem que receber a receita, quitar aquele empréstimo do banco e aí pedir uma nova antecipação de receita. E não se está proibida, deixa eu botar aqui, tem em vermelho aqui. Você não poderá fazer. Isso aqui é reiterado em prova. Vou botar de outra cor aqui, botar dessa cor aqui. Esse aqui você não poderá fazer no último ano do mandato do presidente, do governador ou prefeito. Por que você não pode fazer? Porque você pode usar isso como um esforço para a sua reeleição. Então, você vai lá entrar no período de, ainda mais agora, nos municípios. Acho que esse ano tem as eleições municipais. Imagina, você quer antecipar tudo para antes da eleição. Vou antecipar todas as minhas receitas, fazer ponte, asfalto. E se a receita não vier, quem vai pagar? Vai pagar o próximo, então não me reeleger. E se você se reeleger? Você criou um cheque especial para você. Então, está proibido fazer antecipação de receita no último ano do mandato. Justamente para você não usar isso a favor da sua reeleição, somente aqueles que vão ser reeleitos, né? Você pode usar isso. Então, a lei de responsabilidade fiscal já previu que o cara não faça besteira, né? Não acabe gastando mais do que ele pode pagar, justamente para não prejudicar o município, o Estado ou alguém. Comentário: a operação de crédito por ativação de receita é uma operação de crédito, exemplo, um empréstimo destinado à cobertura de suficiência temporária de caixa da União, dos Estados e municípios, que deve pintar a operação até no máximo 10 de dezembro do ano da contratação. Além disso, vale ressaltar que são vedados no último ano do exercício do mandato, chefe do Poder Executivo, prefeito, governador, presidente. Restos a pagar. E que a lei de responsabilidade fiscal fala sobre restos a pagar. É vedado ao titular do poder o órgão nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, ou seja, nos últimos 8 meses, contrair obrigação que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa. Olha o que é isso aqui, é obrigação. Aqui em cima, ele não pode fazer durante o ano todo uma aro, proibida a aro no último ano. No último ano é proibido você fazer uma antecipação de receita orçamentária. Aqui, nos 8 meses antes de finalizar o seu mandato, você não pode fazer nenhuma despesa, obrigação de despesa. Ou seja, contrato, licitação, convênio, transferência, se você não tiver dinheiro suficiente para pagar isso. Significa o seguinte: também uma forma de burlar o sistema seria você, no último ano, nos últimos meses ali do seu mandato, você começar a criar despesa. Faz o contrata, faz a ponte, faz o asfalto. E aí? Aí acaba a eleição né, municipal esse ano, quando chegar lá em outubro, novembro, tá aqui a conta. Só que em janeiro, quem vai pagar é o fulano de tal, sou eu não. Não tem dinheiro, inclusive. E aí? É isso que acontecia antes da lei de responsabilidade fiscal. E hoje você não pode fazer. E se você fizer, você comete crime de responsabilidade, TCU vai atrás de você, suspensão de direitos políticos. Então, na prática, não pode fazer. Mesmo assim, o cara diz que tinha. Se você for buscar aí no judiciário, na imprensa, você vai ver que mesmo assim ainda continuam fazendo. O prefeito que assume pega as contas da prefeitura tudo maquiada. Fica lá, mas aí tem que ir atrás, tem que ir ação civil pública, lei de probidade administrativa, Ministério Público, mas ainda acontece. Lógico, municípios pequenos, tem 5.500 e poucos municípios, mas, lógico, qualquer município, mesmo menorzinho, ele tem que saber isso. Ele pode gastar no último ano para deixar a conta para o próximo. É igual uma família, você não pode gastar mais do que você ganha e ainda deixar a conta para pagar para a esposa, para os filhos. Comentário: é vedada, proibida a inscrição de despesas em resto a pagar sem que haja suficiente disponibilidade de caixa nos 2 últimos quadrimestres do mandato.
Exemplo, prefeito do município de Pindamonhangaba poderá contrair uma despesa no último mês do seu mandato, desde que esta possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou desde que haja suficiente disponibilidade de caixa para pagamento. Significa o seguinte: você pode fazer? Pode fazer até no último dia, mas tem dinheiro, tem lá, tá lá, tá. Dinheiro que eu estou falando tem a receita arrecadada? Tem, você pode gastar. Estava previsto no orçamento, estimativa tal, a despesa estava fixada, tá, pode fazer. Que não pode, tinha uma estimativa, não foi arrecadado isso, tinha essa despesa, você tinha prometido de fazer aquela ponte, aquela rua, mas o dinheiro não entrou, você não pode fazer, porque não tem disponibilidade de caixa. Lembrando que é disponibilidade, esse termo aqui, disponibilidade, significa o seguinte: arrecadou, não é que está previsto na lei, é que estava estimado, previsto na lei, e a disponibilidade é que foi arrecadado, foi pago o tributo e tá disponível para ser gasto. Atenção, as bancas vão tentar confundir esse prazo. Os últimos 2 quadrimestres do seu mandato, do artigo 42, com os prazos do artigo 21, inciso 2, e do artigo 38, inciso 4, a linha B. Todos eles possuem como parâmetro o final do mandato, por isso vamos esquematizar. O que está previsto no artigo 21, inciso 2? É nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com o pessoal nos últimos 180 dias anteriores ao final do mandato. Ou seja, o que é aumento de despesa? Contratar servidor, dar aumento para servidor no final do seu mandato. É proibido nos últimos 180 meses. Você não pode fazer isso. Senão você pode estar querendo se reeleger ou querendo fazer o seu sucessor. Então você não pode fazer aumento de despesa. O que é aumento de despesa? É só você pensar aí, contratação de mais pessoas concursadas, você está aumentando despesa. Você está dando aumento e gratificação. O que está previsto no artigo 38, inciso 4, a linha B? A operação de crédito por antecipação de receita orçamentária proibida no último ano do mandato, é a ARO. E o artigo 42, é vedado ao titular do poder ou órgão nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair obrigações de despesas que não possam ser integralmente, ou seja, aqui você tem que ter caixa, ter dinheiro para você fazer. Aqui não é que está proibido você fazer, você só pode fazer se você tem dinheiro. Aqui você é proibido, mesmo tendo dinheiro é proibido. Aqui, mesmo tendo dinheiro, é proibido, você não pode fazer. Ah, mas assim, tem dinheiro, mas tem dinheiro, gasta dinheiro, você precisa fazer empréstimo. Ah, vai entrar, mas espera entrar. Aqui não, aqui você pode fazer, mas com uma restriçãozinha, desde que você tenha disponibilidade de caixa. Então, um é aumento de despesa, 180 dias antes. O outro é 8 meses antes, ou seja, os 2 últimos 4 trimestres, você não pode fazer. Desculpa, aqui é o ano todo, você não pode fazer, e aqui é os últimos 8 meses antes de finalizar, que é 2 quadrimestres, você não pode contrair nenhuma despesa se você não tiver disponibilidade de caixa para pagar. Quadrinho bom, isso aí. Transparência da gestão fiscal. Artigo 48. São instrumentos da transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público, os planos, os orçamentos e as leis de diretrizes orçamentárias, ou seja, o PPA, a LDO e a LUA tem que estar no site de todas as prefeituras. Teve uma regra, eu não sei qual é o artigo aqui da LEF, que isentou, não sei como é que está agora, alguns municípios até determinado nível populacional. Mas eles queriam fazer um site único para todo mundo, não sei como é que estava isso. Ele tem que dar transparência, mas tem município que não tinha site. E aí, como é que você cumpre isso? Aí estava cometendo crime de responsabilidade, tinha um limite de municípios que poderia botar isso, sei lá, ali na prefeitura, na entrada da prefeitura. Não sei como é que está hoje isso. Sei lá, hoje em dia, com rede social, o município pode criar um Instagram, um Facebook e botar isso aí, anexar como artigo. Mas vamos lá. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas desses instrumentos. Ou seja, você vai ter que fazer esses instrumentos tem uma versão simplificada deles. Isso tem que estar de acesso no meio digital. Só que aí tem essa lei, não me lembro, acho que era 139, tinha uma lei complementar que estava, né, tinha muito município que não estava cumprindo essa questão digital. Comentário: são instrumentos de transparência de gestão fiscal, aos quais será dado ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público.
plano plurianual, o orçamento, a LOA e a lei de diretrizes orçamentárias. As prestações de contas e o respectivo parecer prévio, quem dá o parecer prévio é o Tribunal de Contas. O que é esse parecer prévio? Acabou um ano, a prefeitura vai prestar contas para o Tribunal de Contas faz um parecer prévio, esse parecer prévio volta para o seu município e aí os vereadores que julgam o prefeito. Julgam, o Tribunal de Contas só dá um parecer, dizendo, ó, irregular, tem que reprovar, não tem que reprovar, mas a decisão é da vereança, da Câmara dos Vereadores. É uma decisão política. Eles não são obrigados a seguir o parecer do Tribunal de Contas, ainda que seja pela rejeição. Só que o quórum é maior. Se o parecer do Tribunal de Contas for pela reprovação, ele só pode ser rejeitado por 3/5 dos vereadores. Não está dizendo que não possa ser rejeitado, possa ser rejeitado, mas é mais difícil. Tem que ser 3/5 dos vereadores para rejeitar o parecer do Tribunal de Contas. Eles podem, também pode ser no sentido inverso. O parecer deu por aprovação da conta, mas os vereadores resolvem reaprovar a conta do prefeito, mas aí tem que ser um quórum qualificado. O relatório resumido de execução orçamentária, o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas desses documentos. Artigo 48, parágrafo 1º. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão dos planos, lei de diretriz orçamentária ou orçamento, isso é que alguns municípios fazem, o chamado orçamento participativo, liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em tempo real das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público. Isso aqui é difícil de fazer, mas não sei como é que está hoje, isso aqui também é uma questão, porque tem que ser em tempo real. É você entrar, foi pago, você tem o acompanhamento dos empenhos. Bom, quais empenhos foram feitos esse mês? Quais foram as contas que foram pagas pela prefeitura esse mês? A adoção do sistema integrado de administração financeira e controle que atenda ao padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União, no disposto do artigo 48A. Também não sei como é que está hoje, mas eles tinham, no governo federal, a gente usa o CIAF. Eles tinham criado o CIAFEM, que era o CIAF para estados e municípios. E os estados e municípios tinham que aderir a esse CIAF. Que aí você tem que fazer a consolidação das contas nacionais e já estava no CIAF. Então, o governo federal tinha o CIAF, que é o Sistema de Administração Financeira e Orçamentária, e aí tinha o CIAFEM. O E e o M no final era justamente porque ele era específico para estados e municípios. Vamos lá. O que é esse relatório de execução orçamentária, RREO? É um relatório resumido de execução orçamentária. Ele será publicado dia 30, após o encerramento de cada bimestre. Ele vai trazer o quê? As receitas e despesas, ou seja, você colocou na lua para aquele ano todo. Foi aprovado pelo parlamento seu, ou pela Câmara dos Vereadores, pela Assembleia Legislativa, pelo Congresso Nacional. Só que mês a mês, você vai, de cada bimestre você vai, você faz mensalmente, mas de cada bimestre você publica, mostrando como é que está isso. É daí que vem aquilo que a gente estudou nas aulas passadas, o contingenciamento. Você mostra no final de cada bimestre como é que está a arrecadação das receitas e como é que está a execução das despesas. Então, será composto pelo balanço orçamentário, o demonstrativo da execução das receitas e despesas, né, a arrecadação e as despesas, o acompanhamento acompanharão o RREO, os demonstrativos da receita corrente líquida, vai ter que todo bimestre calcular a receita corrente líquida para comparar com aquela de pessoal, receitas e despesas previdenciárias, resultado nominal e primário. Você lembra? Resultado nominal que a gente aprendeu lá, a classificação de receita, é o 0 e 1. O resultado nominal é aquele resultado sem contabilizar as despesas de capital e os juros que você recebeu. O resultado primário, desculpa, o contrário, o resultado primário é você verificar todas as receitas e despesas tiradas de capital e aqueles de juros, ou de impostos, de multas que você recebeu. Seria assim, eu recebi isso aqui e não teve nada anormal. Ok. Agora, o nominal é tudo mesmo, tudo que você recebeu e tudo que você recebeu, tudo que você gastou. Inclusive juros que você recebeu, porque o cara pagou atrasado, inclusive um imóvel que você vendeu, que são as chamadas receitas extraordinárias. Restos a pagar e despesas com juros. O RREO, no último bimestre, será acompanhado também. Ou seja, você faz
bimestre, mas só que no final do ano você vai ter que fazer um que vai ser diferente. Do atendimento à regra de ouro. O que é essa regra de ouro? É a proibição de realização de operações de crédito que excedam as despesas de capital. Isso aqui é para você não pegar e pagar despesas de capital, fazer empréstimos para você pegar as empréstimos e se você pegar o balanço orçamentário público, você vai perceber que essa regra é justamente para você não pegar dinheiro para pagar coisas que não deve. Então, qual é a proibição? O que é a chamada regra de ouro? Realização de operações de crédito e excedam as despesas de capital. Seria o seguinte, é você pegar empréstimo para pagar a despesa corrente. E se você pegar um balanço orçamentário, você vai entender essa regra. Significa o seguinte, se eu estou pegando um empréstimo, esse empréstimo tem que ser para fazer o quê? Investimento. Eu não posso pegar um empréstimo, vamos falar pessoa física, eu não posso pegar um empréstimo para pagar mercado. Eu não posso pegar um empréstimo para pagar água, luz e telefone. Por quê? Porque eu estou quebrado. Agora, eu tenho uma despesa de capital. O que é despesa de capital? Investimento. Um carro, uma casa, comprar um terreno. Isso é despesa de capital. Se eu pego um empréstimo que ele excede uma despesa de capital, vai ter um excedente no empréstimo. Eu vou fazer o que com esse empréstimo? Eu vou gastar com despesa corrente. É isso que essa regra, essa chama regra de ouro, cria, é que eu só posso pegar empréstimo se eu tiver despesa de capital. Por quê? O que se dá a entender é que todo empréstimo ele tem que ser destinado à despesa de capital, a um investimento. Se é para construir uma escola, se é para construir uma ponte. Ele não pode vir e aí você tem um empréstimo que excede as despesas de capital. Você vai gastar onde o excesso desse empréstimo? Em despesa corrente, pagar água, luz, telefone, salários? Não pode. Então é isso que essa regra de ouro prevê. Se você pegar o balanço, você vai entender. E se eu pego um empréstimo que está acima da despesa de capital, eu vou pagar toda a despesa de capital e vai sobrar. Vai sobrar, eu vou fazer o quê? Não tem. Vou criar um novo investimento, só que eu criasse um novo, mas aí é melhor eu já proibir de cara. Das projeções atuariais dos regimes de previdência da variação patrimonial. O Poder Executivo publicará o RREO, que abrangerá todos os poderes e o Ministério Público. Existe apenas um RREO por ente da Federação. Então, você vai ter um relatório resumido de execução orçamentária da União, do Estado, do DF e do Ministério, desculpa, do município. Ele será consolidado pelo chefe do Poder Executivo. Cada um vai mandar o seu do conselheiro e publica isso. A responsabilidade pela emissão é apenas do chefe do Poder Executivo, ou seja, o chefe do Poder Executivo tem que publicar. O relatório de gestão fiscal. Ao final de cada quadrimestre, olha só, ó, bimestre. Isso aqui é pegadinho. E o RGF, o relatório de gestão fiscal, é quadrimestre, a cada 4 meses. Ou seja, você vai ter 4, 8, 12, 3 RGF, relatório de gestão fiscal. E o RRO, você vai ter 6, que é 2 em 2 meses, você vai ter que fazer um. O relatório ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos órgãos, dos poderes do órgão do RGF, relatório de gestão fiscal, assinado pelo chefe do Poder Executivo, presidente de mais membros da mesa diretora do Poder Legislativo, presidente do Tribunal de mais membros do Conselho de Administração do Poder Judiciário, ou seja, cada poder vai ter o seu. Chefe do Ministério Público da União e dos Estados, a autoridade responsável pela administração financeira e pelo controle interno. Então, você vai ter no chefe do Poder Executivo, um do Legislativo, um do Judiciário, um do Ministério Público, um relatório de gestão fiscal. Observações aqui. O relatório de gestão fiscal será emitido ao final de cada quadrimestre. O relatório de gestão fiscal será publicado até 30 dias após o encerramento de cada quadrimestre. O RREO é também 30 dias, mas ao final de cada bimestre. Aqui é ao final de cada quadrimestre. É publicado 30 dias após o encerramento de cada quadrimestre, com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico. Nos termos do artigo 75, parágrafo 3º, o descumprimento do prazo de 30 dias para publicar o relatório de gestão fiscal impedirá, até que a situação seja regularizada, que o órgão receba a transferência voluntária, contrate operações de crédito, ou seja, faça empréstimo, exceto destinados ao pagamento da dívida mobiliária, ou seja, pagamento de juros de empréstimo.
Ou seja, se ele não publicar o relatório de gestão fiscal, ele não recebe transferência voluntária, ou seja, um convênio que ele tem com a União, ele não vai receber o Estado, o município, ou até mesmo o Poder Judiciário, mas ele pode fazer operações de crédito, com exceção, né, com aquelas que seja para pagar a própria operação anterior, ou seja, pagamento da dívida imobiliária. Dívida imobiliária são juros, que você paga com ela. Qual o conteúdo do relatório de gestão fiscal? Vou dar um pouco menor para a gente ver tudo de uma vez. Qual o conteúdo? O RGF, relatório de gestão fiscal, conterá o quê? Comparativo com limites das despesa total com o pessoal, que é aqueles limites que a gente viu de 50, 60, 60, mas só com aquele destrinchamento, né? Porque ali você vai ter o destrinchamento legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público, e aqui no relatório de gestão fiscal você vai comprovar isso aqui a cada quatrimestre. Então, vai ser os limites para despesa de pessoal, distinguindo com inativos e pensionistas, dívida consolidada imobiliária, ou seja, dívida fundada, que é aquela dívida de longo prazo, concessões de garantias, operações de crédito, que é aqueles empréstimos que você tem no ano, inclusive por antecipação de receita orçamentária, indicação das medidas corretivas adotadas ou adotar se ultrapassaram qualquer dos limites. Demonstrativo no último quadrimestre. Lembra que no último bimestre o RRO é diferente? No último quadrimestre o RGF também é diferente. Do montante da disponibilidade de caixa até 31 de dezembro, das inscrições de resto a pagar, de que a operação de crédito por aro foi liquidada até dia 10 de dezembro, lembrando que aro você faz até dia 10, para pagar até dia 10 de dezembro, tipo antecipação de imposto de renda. E lembrando que no último ano você não pode fazer uma antecipação de receita orçamentária para não prejudicar a questão eleitoral. E não foi realizada no último ano do chefe do Poder Executivo. É proibido fazer antecipação de receita no último mandato, no último ano do mandato. Artigo 55, parágrafo 1º. Determina que o relatório de gestão fiscal do Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público não conterá o comparativo com os limites de dívida consolidada imobiliária, concessões de garantias, operação de crédito, inclusive por antecipação de receita. Por que ele não conterá o comparativo? Ele não faz isso. Na verdade, é lógico. Quem faz concessão de garantia ao Poder Executivo, o que é garantia? Garantia é eu garantir que vai ser pago uma dívida. Quem faz isso é o Poder Executivo, o Estado e o município. A União faz para o Estado e o município, o município faz para o Estado faz para os municípios. Ele garante, garantia é você garantir, caso aquele município não pague o empréstimo, você que vai pagar. Dívida consolidada imobiliária são aquelas dívidas que o Estado tem. Então, quem emite títulos é só o Poder Executivo, né? Secretaria Nacional dos Estados. E operações de crédito, inclusive produção de receita, porque quem faz também é exclusividade do Poder Executivo fazer essas operações de crédito, né? Antecipação de receita. Quem é o dono do orçamento? É o Poder Executivo. Ele que vai lá e antecipa a receita. Ele que distribui, ele faz o seu controle. Então, nos outros poderes não vai ter essa informação. Então, quadro comparativo. O NRO é bimestral, o RGF é quadrimestral, trata de receitas e despesas, que trata de limites, será composto do balanço orçamentário demonstrativo da execução das receitas e despesas, e aqui será composto de comparativo com os limites, indicação de metas corretivas demonstrativo do último quadrimestre. Acompanharão o RREO, a receita corrente líquida, demonstrativo da receita corrente líquida, das receitas e despesas previdenciárias, dos resultados nominal e primário, dos restos a pagar e das despesas com juros. O RGF será composto por quais limites? Limite das despesas com o pessoal, da dívida consolidada imobiliária, das concessões de garantias, das operações de crédito, inclusive as antecipações restritas. Sendo que o RGF do Judiciário, Legislativo e Ministério Público não contém o quê? A dívida imobiliária consolidada, a concessão de garantias e empréstimo, ou seja, o RGF dos outros poderes, tirando o executivo, é só limite de despesa para o pessoal, saber qual o gasto está lá. O RRO refere-se ao último bimestre, será acompanhado também de demonstrativos de atendimento à regra de ouro. Eu não posso pegar empréstimo que seja maior do que a minha despesa de capital, das projeções atuariais dos regimes de previdência e da avaliação patrimonial. O RGF do último quadrimestre, ou seja, do final do ano, será acompanhado também de demonstrativo de disponibilidade de caixa, ou seja, eu tenho dinheiro para pagar as contas, das inscrições de resto a pagar,
das operações de aro que foram pagas, até de afirmar que elas foram pagas, que elas têm que ser pagas, por exemplo, e de que não foram realizadas no último ano do mandato do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo. O Poder Executivo publicará o RRO, que abrangerá todos os poderes e o Ministério Público, ou seja, todos os poderes vai ter, para cada ente, União, Estados e município, vai ter um RRO. O RGF será emitido por cada um dos poderes. O chefe do Ministério Público, o procurador-geral vai assinar o dele, o presidente do tribunal vai assinar o dele, o presidente da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores, vai assinar o dele, o Poder Executivo vai assinar o dele. O RRO é o único e aqui cada um vai ter o seu. Existe apenas um relatório por cada ente da Federação, União, Estados, DF, município, ele será consolidado pelo chefe do Poder Executivo. Existe um relatório por cada um dos poderes, mais do Ministério Público. A responsabilidade pela emissão é apenas do chefe do Executivo, a responsabilidade aqui é de cada poder. E aí a gente acabou aqui um assunto, né, que é questões do técnico, e a gente vai fazer essas questões sobre lei de responsabilidade fiscal. Tivemos um apanhado gigante de lei de responsabilidade fiscal. Só parar aqui a gravação para fazer uma oração e partirmos para